Amém. A paz, igreja. Amém. Que igreja bonita, né? No meio só flores, dos lados os cravos. Tá bonito, pastor. Glória a Deus. E poder retornar a esta casa é uma bênção. Quando eu entro aqui, eu me lembro que foi lá em Jaceruba. Não foi, pastor? Não foi, pastora? Que nós nos conhecemos pela primeira vez. Alguém já foi em Jaceruba? É pertinho, né, gente? Pertinho. E de lá recebi o convite para pregar na igreja que era lá, não é? E foi uma bênção. E agora vocês estão aqui. Por quê? É tempo de viver coisas novas. Eu até coloquei um tema, né, para o jovem, né, que eu ia pregar fé e esperança. Não foi isso, meu jovem? Mas quando a querida estava tendo a oportunidade, a gente fica nervosa, não fica? A gente ensaiou uma porção de coisa na hora, não é? Eu senti o teu nervoso. E ela, quando estava pregando, o Senhor me gritou um tema no meu ouvido. E eu fui lá, falei, marido, fala lá para ele. E eu quero falar o tema. Sabe qual é o tema? O céu não está em silêncio. Olha para quem está do teu lado aí e diz: o céu não está em silêncio. 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 Vem comigo. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jeremias. Ih, gente, cadê os músicos? Marido, tu tem que aprender a tocar um tecladinho. Ah, não, aí eu vou. Jeremias capítulo 33. Versículos 1, 2 e 3. Porque alguém entrou aqui nesta noite, falando, Senhor, será que tu não me ouves? Porque entrou alguém aqui nesta noite, falando, Senhor, até quando? Entrou alguém aqui nesta noite, perguntando, Senhor, será que tu não está vendo isso? E Ele te trouxe aqui para te responder. Aleluia. Aleluia. Jeremias capítulo 33, versículo do 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado. Ele estava o quê, igreja? Encerrado. Encerrado é o quê? Preso. Olha para quem está do teu lado. Ele estava preso. Gente, pode descer, pastor. Gente, eu vi a Edilene pregando aqui, a Edilene Correia. A Edilene é classe, né? Ela não desce, né? Eu falei, meu Deus, eu queria ter essa classe de ficar em cima do altar, na pose, mas daqui a pouco eu vou me meter no meio de vocês. Sabe por quê? Porque tem coisa que Deus me usa que não usa outra pessoa. E usa outra pessoa e não me usa. Então o Espírito está se movendo neste lugar. A palavra não está retida. A palavra está liberada. E o céu não está em silêncio. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo, verso 2: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto,
para o estabelecer. O Senhor, o seu nome é Senhor. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, Jeremias. Pode tomar o seu assento. Jeremias, ele foi escolhido ainda dentro do ventre. Jeremias já tinha sido consagrado ainda dentro do ventre. Jeremias já tinha um propósito para cumprir na terra ainda antes dele mesmo nascer. Jeremias não se escolheu, Jeremias foi escolhido. Eita, irmão. Enquanto uns se escolhem para ser, Deus escolhe outros para fazer. E Jeremias, ele foi escolhido. Jeremias foi aquele que ele não queria, mas a vontade soberana de Deus o fez. Talvez você está aqui nesta noite, está dizendo assim: Simone, eu só estou por obediência. Eu só continuo por obediência. Eu só fico por obediência, porque a minha vontade mesmo já era de ter saído, já era de ter entregue, já era de ter falado: pastor, tchau. Ou o pastor dizer para a igreja: igreja, tchau. Mas por que eu não fui? Por causa da obediência. E o temor, ela gera obediência. O Senhor tem uma conversa com Jeremias. O Senhor chama Jeremias. E Jeremias ainda era muito jovem. Jeremias não tinha 7 nem 8 anos de idade, não. Jeremias já estava na faixa dos seus 25 a 30 anos. Mas ele vai dizer: ah, Senhor, que eu não sei falar. Ele se achava pequeno demais para o tamanho do propósito. Ele se achava inferior demais para o propósito que era grande demais. Ele se achava muito pouco para uma chamada tão grande. Ele é massa. E Jeremias vai falar: Senhor, eu não sei falar, ainda sou muito novo. Mas o Senhor fala assim: Jeremias, antes mesmo de ser formado no ventre materno, eu já te conhecia, eu já te separei, e as nações eu já te dei por profeta. Pega na mão de quem está do teu lado aí, grita para ele, grita para ela, dizendo: não adianta fugir do chamado. E o Senhor falou: Jeremias, eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Aonde eu te enviar, tu irás. E o que eu mandar tu falar, tu falarás. Mas eu não vou te enganar não, Jeremias. Porque não vai ser fácil. Vai ser árduo. Vai ser difícil. Aí o Senhor vai falar, Jeremias capítulo 1, versículo 17, se não me falha a memória: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Assim diz o Senhor dos exércitos. O Senhor está falando: Jeremias, não vai ser fácil. Vai ter peleja, vai ter guerra, vai ter dificuldade, mas eu estou contigo. Aleluias, glória a Deus. E Jeremias aceita. Jeremias se coloca diante do chamado, diante do propósito. E Deus levantou Jeremias para pregar, para anunciar, para falar dentro do seu próprio povo, a nação de Israel. No tempo que o povo estava totalmente
totalmente afastado de Deus. Num tempo onde o povo não estava com a sua vida em santidade diante de Deus, mas vivendo segundo as suas próprias vontades, abandonando a verdadeira santidade, o temor ao Senhor. E Deus levanta Jeremias nesse cenário caótico. E levanta Jeremias com uma palavra de juízo, com uma palavra de restauração, com uma palavra de esperança. E Deus manda Jeremias falar ao povo: volte-se para mim, conserta-se comigo, volte-se. Mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. E Deus falou: Jeremias, o problema não é contigo, o problema é comigo. Mas eu vou levantar uma nação ímpia como juízo para eles se voltarem para mim. Eu vou permitir que Babilônia sitie Jerusalém, leve cativo o meu povo. Eles vão viver no cativeiro durante 70 anos, no cativeiro babilônico, 70 anos. Olha para quem está do teu lado e diz: a tua luta tem prazo de validade. 70 anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Nem um dia mais e nem um dia menos. E o povo se revoltando contra Jeremias. E por causa da palavra, por causa da mensagem, Jeremias foi lançado em cisterna. Jeremias foi amarrado em tronco. Jeremias foi difamado como profeta mentiroso. Jeremias foi caluniado, afrontado. E agora o rei Zedequias prende Jeremias, mas mesmo ele preso, a palavra não está presa, a palavra está livre. Jerusalém está sob ameaça e destruição pelos babilônicos. O povo está em pecado persistente e o exílio babilônico é eminente, é real. Aí o Senhor fala com Jeremias. Jeremias está preso. Jeremias está encerrado, porque o rei Zedequias não dava crédito à palavra que saía da boca do profeta. Zedequias queria calar o profeta, mas não dá para calar a voz de Deus. Podem matar um profeta, Deus levanta outro. Podem matar um profeta, mas Deus levanta outro. A palavra não morre. E ele está aqui encerrado. E ele agora escuta a voz de Deus. E Deus dá uma ordem. Essa ordem vem com um convite. E qual é a ordem de Deus para Jeremias? Jeremias, clama a mim, Jeremias. Clama. E clamar a quem? Clamar ao Senhor dos Exércitos. Clama a mim. É uma ordem, é um convite. E a palavra clama no original hebraico implica insistência e persistência. Deus está falando: me clama com persistência, me clama com insistência, clama a mim. Relevar-se. E eu me lembrei do Salmo 34, versículo 6, que vai dizer assim: clamou este aflito. Tem aflito aqui nesta noite? Tem alguém que está passando por aflição aqui nessa noite?
Porque aflição, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí o salmista vai dizer: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamou este aflito. Tem outras traduções que vai falar: clamou este pobre. Clamou a quem? Ao Senhor, e o Senhor ouviu, e o Senhor ouviu, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas aflições. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou te ouvindo. Elebanda raia labácia. Ei, o céu não está em silêncio. Aleluias. Clama. Clamar com insistência. Clamar, gritar, invocar, chamar com intensidade. Esse era o convite, uma ordem que Deus dá a Jeremias, ele preso. Clama, Jeremias. Clama, Jeremias. Clama, Jeremias. Clamas que eu te ouço, Jeremias. Clama, Jeremias. Clama, Jeremias. Clama, Jeremias, que os meus ouvidos estão atentos à tua oração, Jeremias. Aleluia. Lembra de Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8? A parábola do juiz iníquo. O dever de orar sempre e não desfalecer. Lembra Jesus falando? Numa cidade havia um juiz, também havia uma viúva, e essa viúva todo dia batia na porta daquele juiz para que ele resolvesse a sua causa. E aquele juiz falou: eu não temo a Deus e não temo aos homens. E aquela mulher continuou insistindo, continuou batendo, continuou indo, continuou, até o dia que aquele juiz falou: traz a sua causa. Não pare de orar por esse filho. Não pare de orar por esse marido. Não pare de orar por essa causa. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Eu não sei quanto tempo tu está orando, mas uma coisa eu sei: que você vai testemunhar essa oração. Você vai testemunhar essa oração. Nós oramos muitos anos pelo meu irmão, e hoje nós testemunhamos que ele é salvo, que ele é liberto, e Deus ainda fez ele pastor de ovelha. Um adolescente que se envolveu com as drogas, um adolescente que traficou, um adolescente que fez coisas horrorosas, que a polícia pegava e prendia e batia e soltava, e alguém dizia assim: Simone, para de orar por ele, larga ele de mão, que ele não tem jeito. Mas eu ouvi a voz do Senhor dizendo: clama a mim que eu te respondo. E quando alguém falou: Simone, larga ele de mão, o céu gritou: continue orando. Continue orando. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga assim: ó, continua orando. Continua. Mas eu não estou vendo nada. Continue. Está piorando. Continue. 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 Continue.
Aí no capítulo 18 de Lucas, versículo 7, vai dizer assim: e Deus não fará justiça. Eita. Rai remanda rai alácia os alebesse cantarai. Elebaciai, rebaciai. Tu na terra se levantarai e o céu falando rebaciai. Rei se lhe canta rai alai alai. Assim diz o Senhor: o teu silêncio na terra é a minha voz em movimento no céu. Sabe que Deus está falando? Silencie. Tu tinha 1001 motivos, silencie. Tu podia pegar e marcar gabinete, silencia. Tu podia fazer, silencia. Tu podia fazer, silencia. A tua carne quer fazer, silencia. Porque enquanto tu silencia aqui, os céus se movimentam. E tu pediu: Senhor, eu quero uma resposta. Senhor, eu preciso te ouvir com uma resposta clara. Narai alaciai. Se é para ir ou se é para ficar, se é para fazer ou se não é. E a resposta é: silencie, não faça. Os céus já estão em movimento. Elebandarás, elebasse cantarai. Porque quando nós falamos aqui, o céu se cala. Mas quando nós calamos aqui, o céu fala. Elebandará. Pastor. Irmãzinhas, tem hora que não dá vontade de pegar assim pelos cabelos. Aí é a hora que o Espírito fala: fica quietinha. Pastor, não tem hora que dá vontade de marcar um gabinete e falar: senta aí, cabra. Porque ovelha não dá trabalho, mas cabra e bode dá. Ai, Jesus. Gente, eu não vou entrar aí por aqui não. Não, eu vou apanhar e eu tenho que chegar em Nilópolis hoje. Amém? Né, irmão? Tá rindo? Hã? Ai, Jesus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Eita, ainda que tardio para com eles. Esse Deus não mudou. Não mudou. Aí ele vai dizer: Jeremias, clama-me, responder-te-ei. A certeza que Deus não silencia diante do sofrimento. Eu tenho resposta no meio desse sofrimento. Ele se compromete em dialogar com o seu povo. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E Deus está falando: Jeremias, eu quero dialogar com você, eu quero conversar com você. Aleluia. Tu clama que eu respondo. Ouvirá e responderá pessoalmente. E sabe o que Deus está falando? Tu me ora no teu quarto, tu me ora no secreto, e eu vou te responder publicamente. Eita! Por quê? Porque alguém precisa saber que a tua oração no secreto está fazendo resultado do lado de fora. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou te ouvir e vou te responder pessoalmente. Eita, oi, irmãzinha, você ora e não é outro, é Ele que te responde. Aleluia. Aí ele vai dizer assim: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. O que Deus vai anunciar? Coisas
coisas grandes, coisas firmes, consistentes. Refere-se a planos grandiosos e ocultos, ou seja, segredos que ultrapassam a visão humana limitada, coisas maravilhosas, poderosas, além da compreensão humana. É isso que ele vai responder. E vou te anunciar coisas grandes e firmes, coisas maravilhosas, coisas poderosas. Ei, porque o meu Deus, Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Jeremias, o teu final não é dentro dessa prisão, não, Jeremias. A minha palavra vai se cumprir, Jeremias. Eles vão viver o cativeiro babilônico, Jeremias, 70 anos, Jeremias, mas eles estando lá, eu ainda mando você escrever uma carta para eles. Jeremias 29:11 vai dizer: bem sei eu os planos que tenho a teu respeito, para vos dar o fim que desejais. Ei, elevandará-se. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó: o prazo já está chegando ao fim. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Marido, a surpresa é só para mim e para você. Terminando, aí ele vai dizer: coisas grandes e firmes que não sabes. Que não sabes. Ele vai dizer: se tu me clamar, eu te respondo, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Olha para quem está do outro lado e diz assim, ó: está preparado? Eu sei que eu vou voltar aqui para ouvir um testemunho. Está preparada, família? Está preparado, homem? Está preparada, mulher? Para mais uma vez ver a mão de Deus se movimentando a favor da tua casa. Elebaço e andelebai. Que não sabes é o consolo de que o futuro pertence a Deus. Ele revela a restauração de Israel, algo que o profeta não poderia prever, apenas olhando para a destruição ao seu redor. Deus está dizendo: mesmo no caos do cativeiro, se você me buscar de todo o seu coração, revelarei os meus planos. Mesmo dentro desse teu caos, mesmo dentro da tua luta, mesmo dentro dessa situação, Ele se revela a você, Ele se revela a nós, Ele se revela. Porque quando meu marido deu entrada no Hospital Fátima com 15% de sangue no corpo, alguém dizendo que ele iria morrer, alguém dizendo que era para me preparar o funeral, eu fiquei com a palavra e eu clamei ao Senhor, e o Senhor falou assim: Simone, essa doença não é para a morte, é para a glória do meu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Marido deu 2 vezes entrada no CTI. Marido ficou acompanhante, eu durante o dia e os irmãos durante a noite. Banho no leito, comidinha na boca, ele não poderia fazer nada. Passou por convulsão, 19 bolsas de sangue.
Os médicos me chamando, dizendo: temos que operar, mas o quadro dele é muito delicado, e se nós fizermos alguma coisa agora, ele pode vir a óbito. E eu disse: a vida dele está nas mãos de Deus, mas eu já tinha uma palavra liberada, e a palavra é: não morrerá, mas antes viverá e contará os bens do Senhor na terra dos viventes. Marido, dá a Luísa para alguém, por favor. Aleluia. Eu tenho 6 minutos e eu quero encerrar com você. Eu quero encerrar com você. Eu quero encerrar com você. Tá vendo essa Brastemp 15 quilos? Tá vendo? Tá vendo? Há 25 anos atrás, né? Alguém falou: ele vai morrer. Outros falaram: o Jorge não vai ser mais homem para você. Outros falaram: ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu tinha 20 e poucos anos na época. O nosso filho tinha o quê? Uns 4 anos de idade. Hoje o nosso filho tem 29 anos e nós fomos abençoados com um casal de netos. A minha mãe e a minha avó, pertinho do telefone, esperando receber uma má notícia. E elas já tinham planejado tudo, pastor, que o plano funerário da minha avó seria pro Jorge. Mas eu tinha uma palavra. Alguém aqui está debaixo de uma palavra? Alguém aqui está debaixo de uma promessa? Alguém aqui está debaixo de uma palavra? Se você fizer o que Deus está mandando tu fazer nesta noite, Ele está te dando uma ordem: clama a mim. Ele está te convidando a clamar a Ele, independente da tua situação no presente. E Ele está te dando uma certeza que eu respondo. Ele está te dando outra convicção, que Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabe. Sabe por quê? A terra pode estar em silêncio, mas o céu não está em silêncio. Se coloque de pé, o céu está em silêncio. Aí, marido operou daqui, aqui. A operação dita como barriga de porco. Marido ficou magrinho, ficou do corpo do Senhor, pastor, mais magro ainda, pálido, encurvado. E quando eu olhei meu marido, eu falei: Senhor, eu estou muito nova, eu quero meu marido de volta. Olha ele aqui. E alguém um dia falou: Simone, vou fechar com essa palavra porque eu gosto. Meu marido é um tanquinho. E o seu? Ah, pastor, mexeu com a boca errada. Olha para quem está do teu lado e diz assim: ó, eu não permitirei que venham desdenhar com a bênção que Deus me deu. Ela veio para mim: Simone, meu marido é um tanquinho. Aí botou a mão assim na barriga, né, pastor? Aí eu falei: legal, o meu é uma Brastemp, 15 quilos, lava sozinho, enche sozinho, centrifuga sozinho e me dá descanso. Um tanquinho, tu tem que estar vigiando ele sempre. Você que enche, você que tira água, você que torce, tanquinho dá trabalho, Brastemp dá descanso. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Não há lugar. Ei! Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto
só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Lembre-se disso. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não, não há lugar. Deus está aqui, igreja. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, Como foi que eles conseguiram? como eles conseguiram. Olha pra quem tá do teu lado. Olha. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei. Eu não sei como Deus irá Mas vai ser fazer, perfeito. mas eu sei vai ser perfeito, Porque o nosso como Deus é perfeito. tudo que Ele faz, que Ele faz, que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Ele vai Eu fazer não de sei como Deus irá Ele vai fazer, fazer de novo. mas eu sei Tu vais vai fazer. ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Você pode aplaudir ao Senhor. Como Pode aplaudir ao tudo Senhor. que Ele